O povo cigano precisa te contar. Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o espaço de conexão e luz da Cigana Esmeralda. Se você gosta de mensagens espirituais e tiragens intuitivas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que a leitura de hoje traga conforto para o seu coração e a resposta que você precisa ouvir. Hoje temos duas opções de tiragem: a pedra jaspe vermelho. Opção número 2, ametista. Respire fundo, se conecte à espiritualidade, para que eles possam lhe intuir e que você faça a sua escolha de forma com que seja assertiva para o seu coração e para a sua alma. Respire fundo. Vamos lá? Opção número 1, jaspe vermelho. Optá Cigana Esmeralda. A partir desse momento, abra o caminho para a mensagem que deve chegar. Peço proteção, sabedoria e clareza nesta leitura. Optá, meu povo cigano, Optá, Cigana Esmeralda, Saravá Baiana, Laroye Comadre, Optá, Optá. O que o povo cigano, quer trazer? Para quem se conectou a essa pedra, minha cigana, que a senhora tem a trazer. Optá, Cigana Esmeralda. Bom, aqui a Cigana Esmeralda já me mostra que quem se conectou a essa opção, né, a pedra jaspe vermelho, aqui os pensamentos, né, e os seus desejos, eles estão cautelosos, mas eu vejo aqui que são pessoas que estão diante de uma prosperidade muito grande, né, estão diante tem que tomar alguma decisão, né? Eu vejo aqui que chegou alguma notícia aí para muitas pessoas e essa notícia, né? Essa fase tem assustado um pouco vocês. Tem sido uma fase que vocês estão um pouco isolados, mas vocês têm entendimento que isso foi preciso acontecer. Existem algumas coisas aqui, a cigana pede para falar para essas pessoas, para vocês, né, que se conectaram, que existem coisas que estão só na sua cabeça, tá? Só existem na sua cabeça, só existem no seu mental. E você tem uma prosperidade linda ao seu caminho. Você tem bênçãos já preparadas para que estão atrás de você. Só que você tá com alguns pensamentos que estão te deixando um pouco, vamos dizer, ressabiados, né? Cautelosos. Vocês estão assim com algumas confusões mentais. Mas essas confusões elas vão passar, tá? Você precisa tomar posicionamento sobre essa situação próspera. Você está numa fase muito próspera, numa fase muito estável, só que a maioria das coisas que estão acontecendo, que estão te perturbando, né, que estão te deixando para baixo, que é uma autossabotagem aqui. Aqui eu vejo pessoas que precisam confiar mais em si, confiar que essa bênção, essa prosperidade está chegando. E na verdade, ela tá aí, ela é palpável. Eu vejo você muito próspero, muito próspera. Eu vejo algumas coisas acontecendo na sua vida, principalmente em relação a trabalho, né, que você
é como se você fosse aqui arrimo de família, né? Você sustentasse a sua família, você conseguisse fazer isso, tá? Independente assim de algumas fases turbulentas que você passa, mas o que mais te consome é o seu mental. O que mais te consome são os pensamentos, são seus pensamentos, é o silêncio dos seus pensamentos que você não consegue encontrar. Você fica, tem alguma coisa, algo dentro de você que você não está conseguindo transformar, você está, é como se você quisesse esquecer algumas coisas, né? E isso só tá no seu mental. Aqui pede para que você, se você teve algum tipo de fase ruim, né, ou está passando por uma fase ruim, que você compreenda como um aprendizado, como uma necessidade. Eu vejo aqui muito claro que você já compreendeu isso, mas é como se você não só executasse isso na matéria, mas você passasse isso também para o seu mental. Você precisa fazer isso, tá? Você precisa se estruturar no quesito saúde mental, tá? Você precisa organizar seus pensamentos, você precisa ficar só, né, na solitude, para você começar a organizar os seus pensamentos, começar a fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza mental, uma higiene mental, né, para você ter essa conexão. Quem tá te ajudando muito fortemente é a espiritualidade, né? Às vezes são tantos pensamentos, tanta intuição, tantas ideias que você tem, só que aí você até fala, né, para algumas pessoas até falam sobre essas ideias, mas aí as ideias são fortes, mas a questão mental dá uma estagnada no que você não consegue agir. Por mais que você tenha muitas ideias, você não consegue executá-las, né, realizá-las. E você não é uma porque ninguém, você não tem como fazer. Você tem todas as possibilidades. Você tem essa. Quem te sabota, quem tá te travando é a sua mente. Então a espiritualidade pede aqui fortemente, o povo cigano precisa falar isso para você. Às vezes a gente não quer escutar, né? Às vezes a gente tá. Desculpa, gente. Às vezes a gente precisa, na verdade, né? A gente precisa ouvir isso da espiritualidade. Você não tá aqui à toa, né? Você tá escutando isso, não é uma bronca, mas é sim uma manifestação de amor da espiritualidade para com você. Eles cuidam de você. Eles estão mostrando aqui fortemente que eles estão ao seu lado. Então você precisa se libertar nesse quesito mental. Você precisa confiar mais em você, acreditar mais em você, né? Você precisa dar ouvidos à sua intuição. Você não pode se bloquear porque outra pessoa não entendeu a sua ideia ou não comprou a sua ideia. Não, a ideia é sua e se não deu certo com uma pessoa que você falou, não pare por aí. Ah, não deu certo com uma, eu vou falar com outra, se você precisar, né, dessa. Então, não desista na primeira tentativa, não desista na a primeira palavra negativa, não desista, tá? Se você não falar, ah, não, mas às vezes eu nem preciso falar, mas é porque a energia, se é muito pesado para você ouvir algumas coisas das pessoas na questão de pessimismo, então não fale. Não fale, se isole, se estruture só. Não fale para ninguém as suas ideias. Se as pessoas não conseguem acompanhar o seu raciocínio, não conseguem acompanhar a sua prosperidade, você não precisa delas para executá-las. Você muito menos você precisa delas para bloqueá-las, para estagná-las, tá? Vamos clarificar aqui também. Bom,
povo cigano confirmando aqui, tá? Que vocês devem, vocês têm a espiritualidade muito a favor de vocês, muito, muito mesmo, tá? Vocês têm a justiça de Xangô, vocês têm o guardião, que é Exu, os obstáculos de vocês, eles não ficam por muito tempo, né? Eles vão saindo às vezes lentamente, e a maioria dos desgastes aqui vem da própria família, né? Vem das próprias raízes, vem da própria parentela. Então, se isole nisso, feche para você, guarde seus segredos, não conte para ninguém se você tá numa fase boa, numa fase ruim, se você tá desesperado, se você tá bem de vida, né? Se você tá estruturado, não conte para ninguém. Sabe? Aqui mostra muito que você deixa muito, né? A espiritualidade, o povo cigano precisa falar para você parar de ouvir, para de se desgastar por conta de pessoas da sua família, de pessoas que você convive, de pessoas que fazem parte aí do seu ciclo. Para de se deixar, de se desgastar. Você tem uma espiritualidade linda que te cerca. Você é estruturado, apesar dos obstáculos que você tem passado, mas você já carrega isso há muito tempo, de chegar e ficar dando ouvido à sua família, dando ouvido às palavras negativas de alguém, né? Para! Você tem a sua própria história. Você tem a sua própria rota a seguir. Isso não quer dizer que você tem que parar de falar com todo mundo, brigar com todo mundo, não. Aqui o povo cigano tá te falando aqui muito forte que você precisa dar mais valor a si, ter mais amor próprio, se voltar mais para você, tomar atitudes que você consegue tomar sozinho. Você já toma sozinho, você carrega isso sozinho. Então não peça a opinião dos outros. Simplesmente faça. Simplesmente pare de ficar buscando essas notícias de familiares. Pare de ficar buscando a opinião dos outros. Você tem que fazer algo? Faça. Você precisa levantar cedo e trabalhar? Levante cedo e trabalhe. Não fique olhando se o outro não está fazendo isso, porque isso só te desgasta. Mas você tem que focar. Aqui o povo cigano diz que você precisa focar no que você quer para sua vida. A prosperidade é sua, eles estão ao seu lado. Então, a espiritualidade estando ao seu lado, você não precisa de mais nada. Só precisa seguir, você está no caminho correto. Se volte para dentro de si. Tenha o seu tempo reflita sobre os seus vícios, sobre as suas atitudes, reflita e traga paz para dentro dessa solitude que você tem que buscar agora. Trate isso com amor próprio. Restaure o amor próprio. Você ama muito, muito os outros. Você ama muito. Aqui, o povo cigano precisa te falar isso há um bom tempo. Falar para você exatamente isso. Você é muito abençoado. Você não tem maldições que te carregam. Você tem ciclos repetitivos porque você tem atitudes repetitivas. Você está amando mais ao outro do que a você. Aqui eu vejo que a partir do momento que você quebrar essa barreira que você tem com você mesmo e você parar de dar ouvido às pessoas, parar de dar ouvido às negatividades, aquilo que você quer compartilhar, você tem essa necessidade de compartilhar, né, as suas ideias, você tem necessidade de compartilhar as suas felicidades, mas se isso está te trazendo desgastes, você precisa
começar a viver a sua plenitude interna, o seu amor próprio. E a partir do momento que você fizer isso, você vai ver como as outras pessoas vão começar a falar: nossa, realmente, olha, as pessoas vão ver as suas coisas de outra forma. Elas vão, quando você falar alguma coisa, elas vão começar a te perguntar: o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí você dá a sua opinião. Agora, não ofereça a sua opinião, não fale sobre as suas ideias se ninguém te perguntou, tá bom? Aqui é muito. Tá muito fácil. O povo cigano tá dizendo aqui, né? A cigana Esmeralda diz: tá, as bênçãos estão atrás de você. Você só precisa olhar para elas. Para quem escolheu a ametista, a partir desse momento, abre o caminho para a mensagem que deve chegar. Peço proteção, sabedoria e clareza nesta leitura. Optcha, cigana. Salve meu povo cigano. Salve Santa Saracali. Optcha. Optcha. Gente, eu deixei meu número na descrição, na bio do canal. Vou deixar também fixado aqui nos comentários, tá? Aí quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem. Optcha. Optcha, cigana. Optcha. Além disso, eu tenho postado vídeos em dias alternados, né? Porque eu tô escrevendo uma coleção de mensagens da Cigana Esmeralda e exige, né, muito de mim, então tem dias que a minha energia tá bem... Eu tô bem cansada energeticamente, então eu não tô tendo tempo para gravar por conta dessa obra espiritual que eu tô escrevendo para cigana. É bem curta, uma mensagem bem bonita, são 33 mensagens, né, que eu pego através do baralho cigano e com a cigana Esmeralda me intuindo. E é bem bonito, assim, eu tenho me sentido bem realizada, bem completa já de estar terminando, né, essa obra, essa missão que eu sempre senti no meu íntimo que eu deveria fazer, mas a vida, né, eu sempre trabalhei muito e nunca, sempre consegui trabalhar para caridade, né? Agora, trabalhar mesmo profissionalmente, eu tenho o meu trabalho, então eu nunca consegui tempo, mas a espiritualidade se encarregou disso e eu tenho passado algumas coisas, mas eu acho não, né? Eu tenho certeza, já me foi revelado que é para eu fazer esse trabalho que eu vim aqui para realizá-lo. Optcha, qual a mensagem, povo cigano? Qual é a mensagem que o povo cigano precisa te contar? Assim como eles contam para mim, eu tenho certeza que eles conseguem, o povo cigano, a cigana Esmeralda tem conseguido alcançar o coração de vocês. Muito obrigada, minha gratidão imensa por isso. Optcha. Optcha, cigana. Salve, meu povo cigano. Saravá, minha baiana. Salve suas forças. Vamos lá. Aqui eu vejo pessoas que o povo cigano precisa te contar que algumas pessoas que estão hoje no seu ciclo, mesmo no ciclo de dor,
a espiritualidade tem te dado sinais. Você tem tido desgaste. Eu vejo aqui muitas pessoas que estão com desgastes. Muitas pessoas que, apesar desse caminho estar cercado, e às vezes tem até vitória, né? As coisas que você tem tentado fazer tem dado certo, mas eu vejo muita intromissão de terceiros no sentido de tirar a sua privacidade, tirar a sua individualidade. E aqui a espiritualidade diz que você precisa muito, muito, muito parar com alguns vícios que você tem. Você precisa parar, você precisa despertar, você precisa transformar isso, tá? O povo cigano precisa te contar que algumas coisas que acontecem na sua vida, algumas não, a maioria das coisas que tem acontecido na sua vida foi porque você continua fazendo a mesma coisa, sempre. Você precisa escutar a espiritualidade. Abra os ouvidos para a espiritualidade, né? Você se manteve isolado, às vezes confiando numa estrutura que não se deve confiar. Você confiou em alguma coisa, você se sente roubado, roubada, né? Que você perdeu, que te tiraram algo. Mas a espiritualidade vem dizer que ninguém tirou algo de você, não. Aqui, você está passando por esse momento justamente porque você estava colocando a sua energia, a sua fé no lugar errado. Você estava muito confiante no que você tinha levantado. Você estava muito confiante na forma que você estava lidando com a vida. Você estava muito confiante. E aí você tem na sua cabeça que alguém tirou alguma coisa de você. Mas não. Aqui ninguém tirou. O povo cigano vem hoje te contar que eles te libertaram dessa situação. Eles te libertaram, tá difícil, tá uma situação complicada, transformar, né? Mudança nunca é fácil, né? Exige até assim, qualquer coisa que você queira mudar, que você queira organizar, exige um sacrifício, exige tempo, exige uma aceitação, né? Então, quando você vai limpar uma casa, primeiro você bagunça ela todinha. Então, você tem que levantar os móveis para lavar, você tem que organizar, tem que lavar os tecidos, né? Precisa organizar, precisa esfregar. Muitas vezes se machuca para limpar, né? Se corta, acaba se cortando, acaba se ferindo, né? Tem gente que tem aquela alergia, né? A material de limpeza. Então, é dolorido, mas é necessário. A limpeza que foi feita, a libertação que foi feita na sua vida foi necessária. Comece a transformar isso aqui dentro de você. Comece a transformar. A espiritualidade pede muito. Confie na espiritualidade. Renove sua fé. Renove. Aqui, quando você nasceu, seus caminhos estavam abertos. A espiritualidade sempre esteve ali para te abraçar. Mas é como se você sempre tivesse entre a cruz e a espada, né? Então, assim, eu vou me dedicar, eu vou levantar, por exemplo, para fazer alguma coisa. Ah, não vou não, vou deixar para depois. Confiando de que você já tinha uma estrutura. Confiando né, eu vou dizer essa palavra porque, de fato, eles estão pedindo para eu dizer. A procrastinação, de forma inconsciente, de forma tão natural. Como você viu, quando você chegou no topo, né? Quando você chegou, é como se você já tivesse satisfeito com o que estava. Então a espiritualidade precisou
falar, eles precisam te contar que a culpa não é de ninguém, não. Eles te livraram. Aceite isso como livramento. Não coloque a culpa em ninguém. Não olhe e diga, me roubaram. Não. Me libertaram. Me transformaram. Transforme suas energias de desgastes em vitória. Transforme as suas teimosias, os seus vícios, os seus pensamentos negativos em pensamentos amistosos, pensamentos que vão levar você. A espiritualidade está aqui, o povo cigano está aqui pedindo para você, transforme os seus pensamentos. Transforme. Não está dizendo que você é errado ou errada. Aqui está dizendo que você precisa focar, cortar esses pensamentos tão latentes que vêm, né? Eles vêm a todo momento. Então, corte esses pensamentos, transforme. Olha, veio 2 cartas de transformação como base para a sua vida, como base na sua leitura. Transforme. Transforme esses pensamentos. Essa fase, ela é passageira, né? Então, assim, não dê ouvidos também ao que as pessoas falam. Não se importe com isso. Você não precisa da validação de ninguém. Corte pensamentos muito fortes, latentes, de que tá tudo demorando, de que você aqui, o povo cigano precisa falar para você o seguinte: você precisa parar com essa cautela que você tem em relação ao mundo espiritual. Você precisa cortar alguns pensamentos aqui, que esses pensamentos, eles só estão te afastando dessa transformação que a espiritualidade te pede, que o povo cigano está dizendo aqui para você. Transforme esses pensamentos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a situação que você sente que roubaram de você, mas independente do que seja, foi uma libertação. Independente do que seja, foi para você melhorar, para você se transformar, para você entender e parar de repetir ciclos que você repete desde muito pequeno, muito pequeno. Talvez você repita até o que a sua família vive. Então aqui pede para você cortar isso. Corte esses pensamentos o mais rápido possível. O mais rápido possível. E a partir do momento que você cortar, toda a prosperidade. E outra coisa, aqui existe uma coisa que é entender que Xangô faz a justiça. E a partir do momento que você deixar que a justiça, seja Deus, seja a espiritualidade, seja Xangô que faça, a partir deste momento você vai ver muita prosperidade. Seja no amor, eu vou tirar mais uma carta que ela tá pedindo, tá? Ó, seja no amor, seja no espiritual, seja na vida profissional, toda e qualquer coisa que você fala, me roubaram, tiraram de mim, você vai ver a justiça. Se te roubaram um amor, você vai ter um amor, ou esse amor volta com muito melhor, ou você vai ter assim um caminho muito aberto no amor. Você vai prosperar no amor. Se você acha que perdeu algo profissional, você vai ver uma justiça. Não significa que volte um emprego, não significa que você vai trabalhar no mesmo lugar, mas a sua vida profissional vai ter prosperidade, que é isso que importa. Às vezes você fica, o povo cigano está dizendo que você precisa parar de ficar olhando só uma coisa que você perdeu. Ai, me roubaram, me roubaram, me roubaram. Não! A partir do momento que você deixar na mão da espiritualidade, você vai ter novidades e o que você está passando aqui são muitas energias, tá? Essa é uma leitura coletiva. Você precisa absorver e adaptar a sua situação. Mas a partir do momento que vocês
fizerem essa transformação, deixarem na mão de Deus, da justiça, da espiritualidade, vocês vão ter novidades. E tudo começa a mudar no seu caminho. Tudo vai começar a mudar, tá bom? Se transforme. Transforme seus pensamentos. Faça uma reflexão. O que está acontecendo aqui? Calma aí. Faça essa transformação. Essa coleção de mensagens que eu tô fazendo é justamente isso, tá, gente? Eu tô fazendo, eu digo nós, né, por conta da espiritualidade, que o Cigana Esmeralda que me orienta. Eu tô terminando, né, de escrever, e é justamente isso, são 3 fases, tá? Despertar, transformação e manifestação. Então, a Cigana Esmeralda vem com essas mensagens, né? São 33 mensagens, 11 mensagens por módulo. Então, primeiro, despertar, transformação e manifestação. Assim que eu terminar de escrever, eu vou deixar disponível, tá? Para vocês que quiserem adquirir. Mas é isso. Vocês precisam entender algumas coisas sobre O povo cigano deixou muito claro aqui nos 2 montinhos que é basicamente isso: despertar, transformar e manifestar. É preciso despertar, é preciso transformar e é preciso manifestar. Gratidão imensamente a todos vocês. Agradeço imensamente a minha espiritualidade, ao povo cigano. Salve Santa Saracali. Gratidão a todos. Obrigada.